Olá, alunos! Hoje eu vou explicar para vocês o adjunto adverbial. Porém, para explicar o adjunto adverbial, que faz parte da análise sintática, eu tenho que relembrar o advérbio, certo? O que é o advérbio? O advérbio é a palavra que indica circunstância, modo, tá? No sentido de um verbo. Lembrando o que é verbo, é a palavra que indica ação. Pode ser também referente a um adjetivo. O que é o adjetivo? É a palavra que indica característica, qualidade, ou do próprio advérbio, que é a palavra que indica circunstância, certo? Por exemplo, se eu tivesse a frase, o menino correu muito. Esse muito indica como ele correu, se refere ao verbo, certo? Então, esse muito seria um advérbio de intensidade. Outra frase. Certo jovem, não muito alegre, era admirado por todos. Nessa frase eu tenho dois advérbios aqui. O não, que é um advérbio de negação, e o muito, que eu já usei antes ali no exemplo, né? Que é o advérbio de intensidade. Então, só para vocês verem, ó, nesse caso, o não se refere à palavra muito, que é um advérbio. E o muito está se referindo ao alegre, que é um adjetivo. Então, o advérbio ele pode se referir a um verbo, ao próprio advérbio e também a um adjetivo, indicando sempre uma circunstância. Essa circunstância pode ser, né? Então, quais são os tipos de advérbio? Só para vocês relembrarem. Lugar, aí, aqui, acolá, lá, além. De tempo, hoje, ontem, anteontem, amanhã, sempre. De modo, bem, mal. Olha só, o mal com L é advérbio. O mal com U é adjetivo. Intensidade, muito, pouco, bastante. Dúvida, talvez, afirmação, sim, efetivamente. Negação, não, absolutamente. Então, agora vamos compreender o que é o adjunto adverbial. Dentro da frase, quando a gente separa sujeito, predicado, o verbo transitivo direto, indireto, objeto, complemento verbal, tudo isso, a gente percebe que às vezes algumas palavras parece que elas sobram ali, né? Essas palavrinhas são chamadas de termos acessórios dentro da análise sintática. No caso, tá? Quando for um advérbio essa palavra, a gente vai chamar ele de adjunto adverbial. Olha só, felizmente a criança chegou. Se eu fosse separar aqui, eu ia dizer o sujeito, a criança, chegou, o predicado, né? Falaria que era um verbo intransitivo. Mas a palavra felizmente eu não saberia classificar. Então agora eu vou saber, ó. Esse felizmente, tá? É um adjunto adverbial. Então o adjunto adverbial é um advérbio e nós chamamos de adjunto adverbial dentro da análise sintática porque ele é um termo acessório que ele ajuda a indicar circunstâncias dentro da frase. Ele chegou de repente. Eu poderia ler até o ele chegou, eu ia compreender. O de repente indica o modo como ele chegou. Então, na análise sintática, seria sujeito, o predicado, com o meu adjunto adverbial, que indica a circunstância do verbo. Então, isso é adjunto adverbial, certo? Dúvidas, depois vocês podem perguntar, né? Mandar as mensagens, como vocês sabem. E na plataforma tem uma atividade referente a este conteúdo. Boa semana para vocês e bom estudo!